O programa com um mistério na região metropolitana aqui de Curitiba. Uma motorista de aplicativo desapareceu após sair para trabalhar ontem à tarde. Foi por volta do meio-dia em São José dos Pinhais que essa motorista de aplicativo desapareceu. Acontece que o carro dela foi encontrado abandonado perto de uma represa em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, onde está o nosso Tiago Silva. Tiago Silva, que acompanha toda a movimentação desde o momento que surgiu a notícia, a informação de que o carro desta motorista de aplicativo havia sido localizado por lá. Então nós vamos até lá conversar com o Tiago Silva. Você vê aí imagens do drone, né? O drone aqui da RIC TV, Luciano Chinasso, que sabe operar como ninguém, né? Esta câmera tem essas imagens aí e nós vamos ao vivo com o Tiago Silva que tem mais informações sobre este caso. Mais um mistério que a gente traz aqui na tela do Balanço Geral, o carro encontrado nesta manhã. Tiago, muito bom dia. Oi, Luciano, bom dia para você, boa sexta-feira para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Nós estamos na represa de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. Você está acompanhando imagens sobrevoando a represa, porque agora há pouco, viu, Luciano, desespero por parte da categoria, motoristas de aplicativo aqui da capital, região metropolitana, se uniram na tentativa de encontrar a Sandra de Souza, casada, mãe de família, trabalhava, né, como motorista de aplicativo aqui na região de Curitiba. Ela morava em São José dos Pinhais. Eu disse isso, morava, viu, Luciano? Porque infelizmente ela foi encontrada morta agora há pouco. A gente tem imagens do carro ali próximo à viatura da Polícia Militar. É a imagem do carro dela, um Ford Ka, foi encontrado hoje cedo aqui próximo à represa, em uma busca por parte do Corpo de Bombeiros a mais ou menos uns 150 metros do carro. Mas já dentro da represa de Piraquara, o corpo dela foi encontrado. O carro de um lado da rodovia, o corpo a uns 150 metros do carro, e um grande mistério para a polícia a partir de agora, que está investigando o caso. Ela saiu de casa ontem, como eu disse, a trabalho para realizar ali a função de motorista de aplicativo. Ela saía de São José dos Pinhais em direção à região de Curitiba. Quando ela não voltou para casa, o marido, os filhos fizeram contato com a polícia, postaram em alguns grupos ali de WhatsApp o desaparecimento da Sandra de Souza. A polícia uniu forças. Hoje pela manhã, os moradores aqui, é uma área bastante afastada do centro, está ali a viatura do Instituto Médico Legal, chegando agora aqui para fazer o recolhimento do corpo dela. Os moradores aqui dessa região, conjunto aqui, a região é a Santa Maria, a região Santa Maria, aqui em Piraquara, próxima à represa de Piraquara 1. Eles encontraram o corpo, acionaram, Luciano, os bombeiros que vieram para cá e começaram as buscas. E a mais ou menos uns 150 metros de onde o corpo dela, o carro dela foi encontrado, estacionado à margem aqui dessa estrada de chão, uma estrada de pouca movimentação. Os bombeiros localizaram o corpo. Esse corpo será recolhido ao Instituto Médico Legal. Dentro do carro, os policiais encontraram marcas de sangue, mas não foi levado dinheiro, não foi levado o aparelho celular, e a máquina de cartão que ela tinha também não foi levada. Então, alguns detalhes que chamam a atenção dessa investigação. O tenente Oliveira, da Polícia Militar, conversou com o Balanço Geral e deu detalhes do que a polícia até então conseguiu neste caso. Vamos ouvi-lo. A equipe veio até o local, iniciaram-se buscas e em seguida foi localizado um corpo, né, no curso da água. A gente pode ver que o corpo está a uma distância de mais ou menos uns 100 a 150 metros do carro. Isso, realmente. Tem uma distância de aproximadamente 150 metros, né? Provavelmente, né, tenha sido pelo acesso, né? Onde o carro se encontra ali um pouquinho mais difícil o acesso à água. Aqui já tem os caminhos, né, os carreiros para chegar até a represa. Ou também porque a própria água pode ter movimentado o corpo, né? Tudo indica que ela passou a madrugada na água, né? Então a perícia vai deslocar até o local e vai fazer o levantamento e indicar melhor os fatos. É isso, esse é o tenente Oliveira, da Polícia Militar, aqui do 29º Batalhão, dando detalhes dessa ocorrência registrada há pouco. Esse mistério aqui, né? A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, até mesmo, quem sabe, uma questão de um assalto, de um suicídio. Isso também não foi descartado. Ela recentemente vinha também
com problemas depressivos. Então, toda essa informação, Luciano, está sendo checada por parte da polícia. O marido estava aqui no local, bastante abalado, a gente tentou um contato com ele, ele preferiu, nesse primeiro momento, não dar nenhum tipo de depoimento. A família estava comunicando os outros parentes. O corpo foi encontrado por volta das 11h15 da manhã de hoje, como você pode observar nessa área bastante afastada aqui, utilizada por muitos pescadores. O pessoal que vem pescar costuma vir aqui na Represa 1 em Piraquara. O carro ele passou por uma perícia também, a perícia está aqui, o Instituto de Criminalística pegando digitais ali no veículo, observando detalhes que possam ajudar nessa investigação. O caso começa com a investigação por parte da Polícia Civil em São José dos Pinhais, porque é lá que é feito o boletim de ocorrência. Quando ela não volta para casa, os familiares procuram a polícia em São José dos Pinhais, registram o primeiro boletim de ocorrência e hoje, então, por volta das 11 horas da manhã, o corpo é encontrado. Um pouco antes, o carro foi localizado estacionado. A gente tem imagens aéreas aqui do recolhimento do corpo agora, ali próximo à viatura do Instituto Médico Legal. Você vê que o corpo estava na água, infelizmente passou a noite inteira ali na água até ser localizado pelos bombeiros hoje pela manhã. E uma distância, Luciano, de mais ou menos uns 150, 200 metros de onde o carro estava. A gente vai sobrevoar ali, o carro estava próximo à região ali da viatura da Polícia Militar, aquelas viaturas da Polícia Militar que fazem o isolamento da área, né? O carro está ali, o carro que foi encontrado hoje pela manhã. Então o veículo localizado nesse ponto. Não se sabe como é que o corpo vai aparecer, se foi arrastado pela água e para na espécie daquele barranco. É um grande mistério para a polícia. Uma mãe de família que trabalhava como motorista de aplicativo aqui na capital, que, segundo as informações, também não atravessava um momento bom psicológico e que foi encontrada morta. Assassinato, latrocínio, suicídio, nenhuma linha de investigação está sendo descartada pela polícia nesse exato momento. O local aqui é de difícil acesso, sem câmeras de monitoramento, sem testemunhas por perto, o que aumenta ainda mais o mistério. Luciano. Obrigado, Tiago, pelas informações. Você vê aqui na tela do Balanço Geral imagens do nosso drone na Represa 1 em Piraquara. Olha ali, nesse momento, exatamente neste momento, o corpo sendo recolhido para o camburão ali do Instituto Médico Legal. Corpo que vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui da capital paranaense, corpo da Sandra, motorista de aplicativo. Sandra que desapareceu ontem, a polícia fez o boletim de ocorrência, o carro localizado nesta manhã e, como bem disse o Tiago, a 150 metros do local onde está o carro está um pouco mais acima, o corpo foi localizado dentro da represa. E agora, doutora Márcia, como bem disse o Tiago, são 3 linhas, pelo menos, de investigação, né? Nós temos a possibilidade de um homicídio, neste caso aqui da Sandra, que você vê ao vivo, as imagens do Luciano Chinasso, tem também a possibilidade do latrocínio, que seria o roubo seguido de morte, e não está descartada também a possibilidade do suicídio. Sim, a gente tem, primeiro, quando a gente encontra uma pessoa morta, pensar, a morte foi natural? Não. Excluída essa, nós temos suicídio, homicídio ou acidental. Aparentemente acidental nós poderíamos excluir nesse momento. Mas o primeiro momento que a gente precisa é a necrópsia, para que se diga do que ela morreu. Efetivamente ela morreu afogada ou ela já estava morta quando foi colocada dentro d'água. Isso também é importante para definir se houve um crime também nesse momento, se ela tem outras lesões externas. E quando a gente fala na possibilidade de um latrocínio, pelo que o Tiago comentou, não só o veículo, a gente está vendo que está aí, mas todos os pertences dela, inclusive o telefone, encontravam-se naquele local. Então tem que se fazer uma retrospectiva da vida dela. O que aconteceu nessas últimas horas? O movimento que o carro fez? Ela atendeu alguma corrida ou não? Enfim, isso tudo aconteceu um pouco antes. É muito importante, bem como se você pensa em suicídio, o suicida sempre dá amostras que isso pode acontecer. Então se havia essa possibilidade psicológica acontecer também. Mas no primeiro momento se pensa em crime. E pensando-se em crime, é assim que se investiga a partir da morte dela. Perfeito. Tiago Silva que está ao vivo com a gente. Você vê aí imagens do nosso drone aqui da RIC TV, operado pelo Luciano Chinasso. Tiago, essas informações, a gente já temos alguns detalhes que podem apontar para alguma dessas linhas de investigação. Como bem pontuou aqui a doutora Márcia, parece que todos os itens dela, pessoais, que teriam algum valor caso fosse um latrocínio, estavam aí, foram localizados, né, Tiago?
Mas aí, eu conversando com os policiais aqui, os investigadores da delegacia de Piraquara, um local de difícil acesso, né? Aqui, inclusive, com a questão da internet, o que chamou a atenção é que os pertences foram encontrados, mas que tinha sangue no carro. Tinha sangue ali próximo ao banco do passageiro. Essa informação, esse sangue deve ser confirmado, eles devem passar aquele equipamento que detecta, né, a questão do sangue. Essa questão do sangue é um detalhe importante, é o que chama a atenção por parte da investigação, por parte da Polícia Civil aqui no município de Piraquara. Um outro detalhe, viu, Luciano, é que ela teve as redes sociais dela apagadas, né? Então foram tiradas de cena, né? A rede social que a Sandra tinha. Por que foi apagada essa rede social? E isso também é um detalhe que chama a atenção da investigação. Recentemente, inclusive, os investigadores me contaram aqui, não é o caso, né? Mas recentemente teve uma mulher que foi assassinada em Piraquara e ela também teve toda a rede social dela apagada pelo criminoso. Então a polícia tá fazendo o quê? Está trabalhando nesse sentido para saber por que a rede social da Sandra de Souza ela foi apagada. Isso é um detalhe que chama a atenção. Tudo isso, como disse a doutora Márcia Marcondes, delegada experiente, que trabalhou tantos anos com casos semelhantes a esse, é o que a polícia a partir de agora vai averiguar. Inclusive alguns parentes que estavam aqui no local, Luciano, já foram encaminhados à delegacia de Piraquara, estão sendo levados neste momento para prestar um depoimento, para dar detalhes e informações. A polícia quer saber, inclusive, não tem a informação do celular dela encontrado aqui, mas quer saber se ela chegou a fazer algum tipo de corrida ontem pelo aplicativo. Ela que trabalhava como motorista de aplicativo, ao sair de São José dos Pinhais ontem, na hora do almoço, qual que foi o itinerário? Se ela andou, se ela pegou algum tipo de corrida, se ela veio aqui com o aplicativo ligado para a região de Piraquara. Então, a polícia vai oficiar as operadoras de aplicativos aqui de Curitiba para saber se efetivamente, porque ela sai de casa ontem, perto da hora do almoço, perto do meio-dia, para fazer corridas, para ganhar o pão de cada dia, e de repente desaparece, não voltando para casa, e à noite a família procura a polícia. Então, a investigação só está começando, e a perícia deve confirmar, o corpo está sendo recolhido agora ao Instituto Médico Legal. A perícia deve confirmar num exame mais detalhado, com o médico legista confirmando, primeiramente, a causa da morte, o que teria ocasionado a morte da Sandra de Souza, e os detalhes em relação ao carro, com digitais que devem ser colhidas a partir de agora e com os equipamentos que foram encontrados no veículo dela. Luciano. Obrigado, Tiago. Você tem passagem aberta aqui, prioridade no Balanço Geral a qualquer momento. Ele pode voltar, o Tiago Silva, com mais informações sobre este caso. Ontem, quase 1.000 pessoas ficaram presas em um trem na Serra do Mar. O que era para ser um passeio se tornou um pesadelo.